Fala, Guna. E aí, Alexandre, tudo bem? Beleza? Como é que você tá Tudo. aí? Um prazer enorme estar contigo aqui, cara. Não, eu te agradeço muito, Guna, você estar junto conosco pela sua disponibilidade, gentileza de estar cedendo esse tempo para estar conosco. Eu sei que você tem a vida super corrida. A gente já vinha ali um tempo tentando arrumar esse horário aí na sua agenda, mas agradeço muito a sua gentileza. E mesmo aí pelas questões técnicas, eu sei que vai ser um papo aqui muito, muito bacana e vai agregar muito valor aqui para o pessoal. Bom, Bucura, antes de eu começar, eu gosto muito de falar como é que eu conheço as pessoas que eu convido para participar dessas lives da Tenzi. E aí eu vou contar, pessoal, um pouquinho aqui da história, como eu conheci o Guna. Então, em março de 2010, eu fui trabalhar na GSK e eu entrei na GSK na unidade de negócio chamada Biotech. Daqui a pouco o Guna vai falar um pouquinho mais dessa unidade de negócio. E nessa unidade de negócio, que é uma unidade que tinha várias franquias dentro, eu comecei na hospitalar e eu tenho um carinho muito grande pela biotech, Guna, porque eu conheci pessoas incríveis lá, aprendi muito. Uma das pessoas que me ensinou muito foi o Gil. Eu tenho muita gratidão pelo Gil. Atualmente ele não está mais na biotech, está em outra, está na área comercial. E aprendi muito com as pessoas que estavam lá. E o Guna, ele era, na época, gerente de vacinas da biotech. Então a gente nunca trabalhou juntos, mas sempre ali a gente se encontrava nas reuniões, se encontrava no cafezinho. E eu tinha assim muitas lembranças boas do Guna, porque ele sempre foi aquela pessoa que eu via que era um grande talento, uma pessoa extremamente inteligente, competente, e nada mais, nada menos nesse talento foi sendo reconhecido na empresa e ele chegou onde ele está, que daqui a pouco ele vai contar um pouco da carreira dele. E ele também, assim, Guna, eu falo que carreira é uma coisa muito interessante, né? Porque você tem que estar preparado para as oportunidades e também tem que dar sorte de estar com pessoas que permitam com que você siga na carreira. E você teve aí, eu posso te falar que você deu uma sorte muito grande de estar na unidade de negócio que o Fellner, na época, era diretor, e é uma pessoa que, né, te capacitou bastante, permitiu com que você evoluísse bastante na sua carreira. E essa aqui é um pouco a história como eu conheci o Guna. E agora eu vou passar, Guna, para você se apresentar para o nosso público. Tem bastante gente aí que vai estar se conectando a nós, para você falar da sua carreira, como que você começou, e o que que você hoje está fazendo. Legal. Você continua conseguindo me escutar bem, né, Ali? Perfeito. Fechado. Bem, então, primeiro de tudo, obrigado pelo teu convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, com todo mundo que tá conectado aqui. A minha história na indústria começou junto com a GSK, né? Assim, é a minha primeira e única casa dentro da indústria farmacêutica. Eu entrei na companhia em 2004. Eu ainda estava no final da universidade, então entrei dentro do programa de estágio que a gente tinha de jovens talentos e rodei um pouquinho ali por algumas áreas na estrutura de marketing na época. A GSK não tinha uma estrutura dividida por unidades de negócio, a gente tinha uma estrutura clássica de marketing e vendas. E, enfim, a companhia passou por várias transformações e acho que o momento que você mencionou, Alexandre, da biotech, acho que ele foi um momento muito importante. Acho que não só na história da GSK aqui no Brasil, mas na minha carreira também. Né? Ali foi um momento de transformação que a companhia passou aqui na operação do Brasil. A gente conseguiu, acho que, engatar uma agenda de crescimento muito acelerado naquele momento. Né? Isso foi ali por volta do ano de 2009, um pouquinho antes de você se juntar ao time na época ali com a área hospitalar. E a Biotech, na verdade, ela é uma organização que consolida hoje a nossa abordagem no canal no retail. Né? Então, essa foi a maneira que a GSK encontrou para conseguir fazer um fit melhor entre o portfólio e a nossa maneira de atuar, de priorizar, olhar para o mercado e não olhar para dentro de casa. Né? Eu acho que essa é um pouco a lógica. A gente tomou uma decisão de priorizar como o mercado estava estruturado e não necessariamente como a companhia estava estruturada com seu portfólio, e entendendo que dessa forma a gente ia conseguir levar
uma abordagem mais relevante para os nossos clientes, para o mercado e para as discussões científicas, né? E a partir dali a minha carreira começou a ser construída, né? Eu trabalho em vacinas especificamente desde 2005, então já tem bastante tempo. Falo isso com muito orgulho, porque eu acho que não só é um mercado que me proporcionou o meu desenvolvimento pessoal em muitas frentes diferentes, mas eu realmente acredito que seja um mercado que te dê a oportunidade de desenvolver várias competências diferentes que são importantes dentro do mercado da indústria farmacêutica, né, Alexandre? Você tem inovação, você tem produtos clássicos, você tem mercado privado, você tem mercado público, você tem acesso público, você tem acesso privado, você tem gestão de contas. Então, você tem tudo isso dentro de um mesmo negócio, né? E que muitas vezes você vai acabar tendo essas áreas de atuação de forma um pouco mais especializada em alguns outros segmentos, né? Então, isso foi o que sempre me encantou pelo mercado de vacinas e razão pela qual eu também tomei como decisão para a minha carreira permanecer nessa área durante tanto tempo, né? Porque eu continuei enxergando ao longo dos anos oportunidades de continuar me desenvolvendo, continuar me aprofundando, mesmo que dedicado a uma unidade, digamos, a um negócio específico, mas sempre conseguindo me desenvolver em várias dessas áreas, né? Vocês vão ver que a luz mudou um pouquinho. Parece que São Pedro colaborou aqui no Rio, a luz está voltando aqui, mas só para vocês não estranharem as mudanças de iluminação aqui do meu lado, mas vamos tocando o barco. E isso acabou me permitindo dar outros passos na minha carreira também, né, Alexandre? Eu consegui, num determinado momento, sair da operação do Brasil, fui para uma função regional, liderando o negócio de vacinas na GSK na América Latina. Eu fiz isso durante 3 anos e tive a grande felicidade em 2018 de voltar para a operação do Brasil para assumir a Biotech. Então, a Biotech hoje, ela consolida fundamentalmente 3 negócios na GSK, que é o negócio de vacinas, o negócio de HIV e o negócio de doenças raras, né? Então, são 3 negócios que têm uma dinâmica de acesso muito profunda e muito presente no dia a dia, um pouco diferentes, né? O mercado de HIV e de vacinas tem uma dinâmica de acesso público mais parecida, com programas estruturados no Ministério da Saúde, enquanto a área de doenças raras tem uma dinâmica de acesso um pouquinho diferente, que se assemelha um pouco mais à dinâmica de oncologia, por exemplo. E tem sido muito divertido, eu diria, né? Esses 3 anos que se completaram agora no meio desse ano, com uma pandemia no meio do caminho, né? Então, assim, para trazer mais desafios e mais loucura para a nossa agenda aí no dia a dia. Mas eu acho que esse é um resumo aí desse período que eu estou dentro da GSK e desenvolvendo a minha carreira por aqui. Legal, assim, uma história aí daqui a pouco quase completando aí 20 anos, né, de empresa. Exatamente. Parece que É foi muito, ontem. Me lembro do cara, primeiro dia, Alexandre. não, é muito legal, né, essa história e assim, pessoas que ficam na mesma empresa, né, e constroem sua carreira, é super interessante. E aí, Guna, falando da Biotech especificamente, como você falou, né, a Biotech é uma unidade de negócio extremamente parruda, né? Eu gosto de falar que a Biotech ela representa aí, assim, ela é maior do que muitas empresas que existem no Sim, mercado, né? Do sim. ponto de vista de faturamento, né? É uma empresa muito, muito parruda. Então, só para vocês saberem a responsabilidade que está aí sobre, né, os ombros do Guna, pessoal, porque realmente é um negócio muito grande, né, Biotech? Eu me lembro muito, principalmente na época, a gente sempre ficava esperando ali o resultado de vacinas, né, que tinha uma composição muito grande no negócio. Mas, Guna, eu queria saber um pouco o que ao longo desses quase 20 anos de SK te levou para onde você chegou, do ponto de vista de capacitação. Quais foram as capacitações que você fez e quais delas você considera que foi importante para você estar evoluindo na sua carreira? Alexandre, foram muitas, né? Acho que eu posso mencionar aqui algumas coisas pelo lado de capacitações técnicas, né? Entendimento de produto. Eu não tenho uma formação na área de saúde, eu tenho uma formação na área de negócio, diferente de você, por exemplo, né? Que é médico. Eu sou administrador de empresas, então a minha formação, a base da minha formação, ela é outra. Então, obviamente que eu tive que buscar
o aprofundamento do conhecimento de produto, no meu caso de vacinas, conhecer a respeito de imunologia, entender calendário de vacinação, que não é exatamente uma coisa tão simples, né? É um encontro de pecinhas ali que você precisa entender com muita profundidade para conseguir entender um pouco a dinâmica de como a coisa funciona. Hoje a gente tem diversos calendários de vacinação para as crianças pequenininhas, para adolescente, para mulher, para adulto maior, enfim. Então, esse elemento ele vem se multiplicando, eu diria, nos últimos anos. Então, claro que tem um grupo de competências técnicas a respeito dos produtos, das doenças, mas eu acho que, para mim, o que eu chamo mais atenção, obviamente que numa posição de gestão e de liderança, eu acho que foram exatamente as capacitações para lidar com as pessoas, né? Para você conseguir conhecer mais do ser humano. Eu acredito muito no poder que as pessoas têm. Nós não somos... As empresas, na verdade, não conseguem realizar absolutamente nada sem as pessoas. Eu me lembro, lá no comecinho da minha história na GSK, ainda no meu período de estágio, uma passagem rápida aqui. Desculpa, a gente caiu aqui a luz, mas vamos lá. Uma passagem rápida que eu tive ainda no meu período de estágio, eu tive que ir trabalhar um sábado no escritório. Cheguei lá, não tinha ninguém no escritório da GSK. E ali foi o momento em que eu me dei conta de que a empresa sem as pessoas simplesmente são um monte de computadores, impressoras, papéis, cadeiras. E ali para mim foi um estalo muito importante, né? E eu venho... Essa agenda é uma agenda que eu sou bastante curioso, que eu sou bastante interessado em estudar, em aprender. E eu acho que eu tentei focar muito nisso ao longo da minha trajetória profissional até hoje, né? De novo, outros temas também são importantes, mas eu acho que entender o ser humano que está do outro lado, seja numa perspectiva de liderança, seja numa perspectiva de um cliente com o qual você está conversando, seja na perspectiva de uma negociação, que você vai ter um ser humano do outro lado liderando a negociação, né, com quem você está tentando fazer negócios. Todas as temáticas elas passam pelas pessoas, né? Então eu acho que você entender muito bem o ser humano que está do outro lado, perfil, isso para mim é uma área de muita importância. Eu acho que não só, de novo, para quem está numa posição de gestão e numa posição de liderança, mas para quem quer fazer as coisas acontecerem no dia a dia, né? Então acho que essa é uma área para mim de muito destaque em termos de desenvolvimento, Alexandre. Eu concordo plenamente. Eu acho que as competências técnicas são super importantes, mas essas competências que envolvem a parte comportamental, que vai também no lado de inteligência emocional, é super importante. E para mim é fundamental, né? Eu acho que chega um determinado momento, somente do ponto de vista de evolução de carreira, que se você não buscar evoluir nisso daí, provavelmente a sua carreira ou vai ficar meio estagnada, ou você vai começar a fazer alguns movimentos mais laterais. E Guna, quer comentar? Eu queria, acho que só fazer um comentário, Sim. porque existe um momento, eu acho que da tua carreira, né, Alexandre, que você muitas vezes precisa tomar uma decisão, né? Se você quer seguir na direção de ser um especialista e talvez trabalhar de forma mais, eu vou usar um termo aqui, trabalhar de maneira um pouco mais solitária, sei que isso é possível nos dias de hoje, mas você caminhar na direção de posições onde você não tem equipe, né? Que você não tenha um trabalho de gestão direto para ser feito, e trabalhar e caminhar na direção de ser um gestor, né? Tem um momento da tua carreira ali que você vai ter que fazer um pouco essa decisão. Mas acho que o comentário que eu queria fazer aqui é que, na minha visão pelo menos, você entender a respeito do ser humano é importante em qualquer um dos dois movimentos, né? E às vezes as pessoas elas acabam enxergando que não, eu só vou buscar o aprofundamento nessa área se eu caminhar na direção de gestão. Isso não é uma verdade. Quer dizer, de novo, qualquer interação que você faça, você tem um ser humano do outro lado, e acho que quanto melhor você conseguir conhecer, mapear quais são os comportamentos, quais são as crenças, quais são os motivadores que estão do outro lado, melhor você vai conseguir cumprir mesmo o teu papel, mesmo que seja numa função de especialista, né? Então acho que é só um comentário que me parece importante aqui para a nossa discussão. Eu acho perfeito esse seu comentário, Guna, porque às vezes você faz gestão de pessoas sem ter equipe, né? Então você vai Liderança fazer... hoje mais do que nunca, né? É uma liderança indireta, quer dizer, a gente não está mais falando daquelas estruturas que se tinha no passado, onde os líderes ou gestores faziam a gestão ou o processo de liderança
por uma questão da organização, né? Por uma questão matricial, muitas É. vezes, e hierárquica. Hoje a liderança é uma liderança por influência, uma liderança por exemplo. Então, não necessariamente você precisa ter pessoas na tua estrutura formal para fazer um papel de liderança e exercer esse papel de liderança, né? É, exatamente. E ainda mais quando a gente pega esses modelos de negócio no retail, que você tem que ter uma capacidade muito grande de engajar o time interno, né, as outras áreas, por exemplo, a área de acesso, a área de medical affairs, né, para trabalhar ali em conjunto, essa questão de entender o ser humano, com certeza é super importante. Bom, Guna, vamos agora entrar um pouquinho para entender como é que está estruturado esse mercado de vacinas aqui no Brasil, mercado público, mercado privado, e se ao longo dessa sua experiência gigantesca que você tem, desde 2005, qual que foram as mudanças que aconteceram nesse ambiente? Vamos lá. Eu acho que em grandes linhas o mercado está estruturado sim entre o canal público e o canal privado, né? Eu acho que vale ressaltar aqui, começar falando um pouquinho do canal público. Acho que vale ressaltar o espetacular programa de imunizações que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que você tem um motivo para todos nós brasileiros aqui sentirmos orgulho. É, sem sombra de dúvidas, o Programa Nacional de Imunizações. Ele acaba, talvez, entrando na agenda das pessoas em momentos que são momentos, às vezes, não tão positivos, né? No momento da pandemia, por exemplo, como a gente está vivendo hoje. Não é a primeira que a gente vive na história recente, vale mencionar isso. A gente teve uma pandemia de influenza há pouco mais de 10 anos atrás, onde o PNI também teve um papel fundamental, né? Naquele momento, há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto na GSK. A GSK, na época, foi uma das grandes contribuições na agenda de imunização da pandemia de H1N1. Lá atrás, a gente teve a possibilidade de fornecer mais da metade das doses que foram usadas pelo Programa Nacional na época. A gente conduziu, naquele momento, a maior campanha de imunização do mundo, datada naturalmente do ano de 2010. Né? Óbvio que hoje os números são muito maiores, mas só para dar uma magnitude da capacidade que o Programa Nacional de Imunizações tem aqui no Brasil, e que isso não é uma coisa recente. É um programa que está estabelecido há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, e que vem cumprindo, eu acho que brilhantemente, seu papel de contribuição para a agenda de saúde pública. Depois da água potável, a imunização é a ferramenta de saúde pública que teve o maior impacto nas intervenções que foram feitas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, acho que é importante a gente ressaltar esse papel tão importante que o PNI tem aqui no Brasil. Sem sombra de dúvidas, o canal público ele corresponde pela maior parcela desse mercado, né, Alexandre? A gente está falando de uma relação aí de 70% a 80% do mercado de vacinas direcionado pelo canal público, e os outros 20%, 30% acontecendo dentro do canal privado. E o Programa Nacional de Imunizações ele tem um calendário completíssimo, né? Se você comparar o calendário básico de imunizações do Brasil com outros países, como Estados Unidos, países europeus, Austrália, Japão, a gente não vai ficar para trás em praticamente nada, né? O que você pode ter são produtos com perfis um pouco diferentes, mas você tem uma oferta muito completa de imunização hoje para a população brasileira de todos os grupos etários, né? Então, é um programa que está em constante reciclagem, introdução de novos produtos. Quer dizer, de novo, o Brasil está realmente na frente dessa agenda. O modelo de acesso desse mercado ele é um modelo bastante peculiar, né? Eu acho que quando a gente olha não só a dinâmica aqui do mercado brasileiro, mas quando você olha a dinâmica do mundo, né? O governo brasileiro, na verdade, tomou uma decisão de Estado e não uma decisão de governo há décadas atrás, de fomentar o desenvolvimento desse modelo de parcerias e alianças estratégicas, né, aqui no Brasil, com o fortalecimento de instituições como a Fiocruz, como o Butantan, como a Fundação Ezequiel Dias, por exemplo, em Minas Gerais, e dentre outras, né? Esse modelo do que a gente chama, ou do que muitos se referem aqui no Brasil como PDP, né? A PDP ela é um mecanismo, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um modelo de colaboração estratégica entre o canal privado, entre as empresas do mercado privado e instituições públicas do governo brasileiro aqui no nosso país.
Então, essa dinâmica toda ela começou em vacinas e ela depois acabou se estendendo para outros segmentos da indústria, né? Mas a história de sucesso que motivou essa expansão, ela veio exatamente da experiência em vacinas, né? Então, é um modelo bastante peculiar quando a gente olha para o modelo de acesso em outros lugares do mundo, mas vem se provado um modelo de sucesso, né? E é um modelo que vem garantindo ao Brasil a autossuficiência na produção de diversos desses antígenos, né? Que é exatamente um dos grandes motivadores por detrás da estruturação dessa forma de você garantir o acesso à introdução de um produto no mercado público de vacinas aqui no Brasil. Então, você tem esse lado e essa dinâmica, digamos assim, já muito bem estruturada e sedimentada no canal público. E quando a gente olha para o canal privado, também algumas peculiaridades, né? A gente tem vacinas sendo historicamente comercializadas nas clínicas privadas de imunização, então é um ambiente específico também, onde você vai como paciente, né? Não paciente, a gente brinca muito dentro da GSK que a gente não se refere às pessoas que vão tomar vacina como paciente, porque são indivíduos saudáveis e que querem se manter desta forma, né? Então, acho que todos os indivíduos que buscam a imunização, independentemente da idade, eles acabam indo a um local específico. E esse canal talvez seja um canal que tenha passado por evoluções bastante importantes, eu acho que especialmente nos últimos 10 anos, né? Eu queria destacar aqui. Acho que não só com o surgimento de novas clínicas, esse modelo, na verdade, ele acabou se expandindo muito ao redor do Brasil. Mas você começa a ter outros players fazendo parte desse canal de distribuição e comercialização, né? Então a gente começa a ver laboratórios de análise clínica, por exemplo, também oferecendo vacinas dentro do seu portfólio de serviços. Você começa a ver farmácias, por exemplo, num passado um pouco mais recente, até em função de uma mudança de legislação, também fazendo parte desse canal. Você tem empresas que fazem campanhas de vacinação para os seus funcionários e para os seus dependentes também. Então, esse é um outro ambiente onde muitos indivíduos também conseguem se vacinar, né? Sempre apoiados, naturalmente, por alguma clínica privada também que tem a liberação para conseguir fazer esse ciclo de vacinação fora das suas instalações. Então, tem muita coisa acontecendo, eu diria, por esse canal. Você tem hoje outras empresas que foram lançadas no mercado há um pouco menos tempo, que não tem mais as suas estruturas físicas, por exemplo. Você não tem mais uma loja, um ponto de vacinação, mas elas estão 100% dedicadas a fazer vacinação em domicílio, por exemplo. Então, é também um outro modelo de negócio. Então, tem muita transformação, eu diria, Alexandre, acontecendo no canal privado. E eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda se transformando nos próximos anos nesse canal, né? Então, acho que em grandes linhas, acho que essas são talvez as principais características que eu traria aqui para organizar um pouquinho essa reflexão sobre, de novo, o canal público e o canal privado dentro do mercado de vacinas aqui no Brasil. Perfeito. E pensando na inovação em vacinas e aqui no mercado público, você acha que a estratégia de PDP, de transferência de tecnologia, é algo que tem que acontecer? Ou se não acontecer, é difícil de você conseguir trazer uma inovação em vacinas para o mercado público? Eu acho que para mercado público especificamente, Alexandre, o modelo é um modelo que está definido pelo cliente, né? É um modelo que está definido pelo governo brasileiro. É claro que essa decisão, historicamente, ela tem sido uma decisão, novamente, não de um governo específico, mas uma decisão de Estado. De novo, o que está por detrás é exatamente esse objetivo da autossuficiência na produção dos imunobiológicos aqui no país. Então, eu te diria que hoje o mundo está em transformação, né, Alexandre? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu acho que até o dia de hoje, nas últimas 2 ou 3 décadas, o modelo tem se sustentado dessa forma, né? Então, eu acho que para você conseguir jogar realmente dentro do mercado público de vacinas, com um Programa Nacional de Imunizações tão bem estabelecido, sem sombra de dúvidas, o caminho vai acontecer por ali. A gente já teve, em alguns momentos da história, estados ou municípios
também fazendo parte dessa dinâmica do canal público, né? Especialmente no que diz respeito à complementação de alguns antígenos que não estavam inseridos à época no calendário básico de imunizações, e aí o Estado, o município, fazendo essa complementação para a sua população, né? Então, essa é uma dinâmica que, eventualmente, ela pode acontecer. A gente teve isso com mercado de dengue, por exemplo. Tivemos alguns estados e alguns municípios do Brasil que acabaram oferecendo a vacina, apesar da vacina não estar incorporada no Programa Nacional. Vacina contra HPV, por exemplo, antes de ser introduzida também no calendário, a gente teve diversos estados e municípios também fazendo essa complementação do PNI, vacina contra a varicela. Então, alguns exemplos aqui que também já fizeram parte da história e que podem, eventualmente, em algum momento, ter uma participação nesse sentido. E deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Quando a gente olha esse mercado privado, que ele é essencialmente out of pocket, né? Que a pessoa ela tem que subsidiar a sua imunização. Você acha viável, por exemplo, uma empresa ter uma estratégia só com foco no mercado privado aqui no Brasil, ou isso não se sustenta? Não, eu acho que é absolutamente viável. De novo, é uma parcela de entre 20% e 30% de representatividade dentro desse mercado, de uma forma geral. É um mercado grande. A gente está falando de um mercado que está entre os top 10, top 15 segmentos da indústria farmacêutica aqui no Brasil, e isso sem considerar as perspectivas em termos de impacto que a Covid está trazendo, né? Acho que não só no curto prazo, como parte do resultado desse segmento, mas também com relação ao que a vacinação, sem sombra de dúvidas, tem o potencial de se transformar depois digamos, desse choque que a gente está tendo sobre a importância das pessoas se vacinarem, né? Então, é um segmento bastante relevante. Ele tem hoje, de novo, como você mesmo mencionou, uma dinâmica, via de regra, out of pocket, né? Então, a pessoa tem que pagar e ela tem que financiar do seu próprio bolso esse investimento, né? Eu não acho que seja um gasto, eu acho que seja um investimento em saúde aqui. Mas você tem, como eu mencionei agora há pouco, você tem, por exemplo, empresas. Vou vender aqui o meu peixe como GSK. GSK, por exemplo, é uma empresa que oferece a vacinação para os seus funcionários, né? Então, esse também é um canal importante. E você tem diversas empresas no Brasil que têm essa agenda como uma agenda prioritária, seja na sua agenda dos programas de bem-estar, seja conectada a programas de saúde, até mesmo como benefício, né? Então, você tem várias empresas de diversos segmentos que olham para essa agenda da importância da vacinação, não só para os funcionários, mas também para os familiares. Então, esse também digamos, é uma fatia que corresponde aí ao canal privado e que tem um potencial, sem sombra de dúvidas, não só no mercado presente, mas também em termos de desenvolvimento. Então, acho que faz muito sentido. Você consegue agregar valor, né? Eu acho que para a empresa que quer se estruturar nesse segmento e olhando um pouco mais para, digamos, com foco e dedicação aqui para o canal privado, você também consegue agregar muito valor por detrás desse canal. Então, acho que é absolutamente viável uma abordagem que seja 100% dedicada aqui ao canal privado. Legal. E pegando essa deixa que você deixou sobre o impacto que a gente está observando da imunização nessa pandemia do Covid-19, você acha que o mercado de vacinas, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, sai fortalecido? Porque a gente vinha de um momento anterior à pandemia com uma certa fake news, tentando desacreditar as vacinas, e a gente está vendo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o impacto, né? Porque os números da Covid são números muito grandes, mas Sim. a redução é uma coisa impressionante, né? Você acha que esse mercado vai sair mais fortalecido? Alexandre, eu não tenho a menor dúvida que sim, tá? E eu gosto muito de me amparar em fatos e dados para fazer as minhas reflexões, né? E eu acho que você já trouxe alguns fatos embutidos dentro da tua pergunta, né? Eu vou resgatar uma mensagem que eu fiz aqui há alguns minutos atrás, desde que a live começou. Depois da água potável, a medida de saúde pública que mais teve impacto na história da humanidade foi a vacinação. Então, acho que quando a gente para refletir a respeito desse fato, e é um fato, né?
a gente, a gente consegue ganhar, assim, compreender um pouquinho da dimensão do que a vacinação fez pela humanidade até hoje. Se a gente não tivesse vacinas disponíveis ao longo da história, certamente a expectativa de vida da humanidade estaria ainda na casa dos 20, 30 anos, como a gente tinha há décadas e séculos atrás. A vacinação tem um papel e teve um papel importantíssimo nessa transformação que a gente viveu como humanidade, né? Então, eu acho que são dados, Alexandre, muito fortes quando a gente olha para a perspectiva histórica do que a vacinação aconteceu e fez ao longo da história. Mas eu acho que tem um ponto muito importante para mim aqui, que é assim, a gente não tem que falar a respeito das vacinas, a gente tem que falar a respeito da vacinação, porque você ter vacina disponível não é suficiente se as pessoas não forem lá e de fato se vacinarem. Se você não conseguir transformar esse produto de fato em proteção, né? Em colocar lá no bracinho de todo mundo, das crianças, e de novo, não são só das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, a gente tem vacinas para todas as faixas etárias. Então, eu acredito sim que a gente vai ter um cenário onde as pessoas vão conseguir ter um exemplo muito próximo delas do quanto a vacinação é capaz de transformar a saúde de todos nós. Você vê os dados mais recentes da pandemia no Brasil, né, dos últimos 3, 4 meses, a dinâmica que a gente conseguiu ter de redução no número de casos, na circulação do vírus e no número de mortes, desde que a campanha de vacinação começou a se acelerar, é algo absolutamente impressionante. É impressionante, né? De novo, os dados eles falam por si só. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente consome conteúdo, né, Alexandre? Porque eu acho que isso não é uma coisa que vale só aqui para a nossa discussão, mas eu acho que ela vale para qualquer discussão que a gente tenha hoje em dia, né? A gente tem muitas fontes de informação para todas as temáticas, né? Você vai querer, eu estava vendo outras coisas aqui, eu me mudei recentemente, então você pode imaginar, eu estou vendo um monte de coisa aqui para casa, e a internet é um super aliado para todos nós, né, na nossa vida hoje, no dia a dia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para onde a gente olha e busca essas informações. Tem muita informação mal estruturada, muita informação falsa, muita informação que acaba te induzindo a fazer reflexões que estão baseadas em fatos que não são verídicos, né? E eu acho que aí, para mim, é que está o grande ponto de atenção, né? Você mesmo bem mencionou, o Brasil, gente, ele sempre foi uma referência, não só no Programa Nacional de Imunizações, como a gente já comentou aqui, Alexandre, mas na disponibilização da população e na aceitação da população para a vacinação, de novo, no ato de receber a vacina. O brasileiro sempre foi muito friendly à vacinação e eu acho que isso já vinha num processo de desaceleração nos últimos anos, muito baseado em informações que não são informações verdadeiras e, sem sombra de dúvidas, essa dinâmica ela se intensificou muito durante o período da pandemia. Mas o que me deixa muito contente, eu vi alguns dados de pesquisas que foram feitas, Alexandre, agora durante o período da pandemia, comparando a intenção de se vacinar do brasileiro versus a população de outros países. E eu vi 2 ou 3 pesquisas, para ser mais preciso, a respeito disso, em momentos diferentes da pandemia, desde o finalzinho do ano passado, acho que a primeira foi no comecinho de dezembro e as outras 2 aconteceram ao longo do ano de 2021, e o brasileiro continua estando lá no topo como a população que mais planejava se vacinar contra a Covid. Então, vamos torcer para que as pessoas consigam olhar para os calendários de vacinação, aproveitar que elas vão ganhar a sua carteirinha de vacinação ali contra o Covid, que elas também possam olhar para os seus calendários de vacinação e para as outras vacinas que elas precisam tomar e colocar essa caderneta de vacinação em dia. Não, muito legal a sua fala, e tem uma coisa que você comentou, né, que realmente, assim, a imunização ela acontece quando o ato vacinal ele existe. Eu falo muito sobre isso, Guna. Eu falo que o conceito de acesso, no caso, é o paciente usando o produto, ou no caso da vacina, a pessoa, né, o indivíduo que é a pessoa sadia, não tem a doença, está usando.
Porque não adianta você ter a vacina incorporada no programa e a pessoa não está utilizando, né? É a mesma coisa se você tiver um produto para tratar uma doença e esse produto, por algum motivo, não está chegando na ponta ao paciente. Então, o conceito de acesso da forma ampla é paciente utilizando o produto. E ele começa, muitas vezes, lá com a prescrição do produto. Se não tiver Com prescrição, certeza. né, você não vai ter o acesso, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso. E outra questão que você trouxe aí que é muito legal, eu até li recentemente uma publicação que saiu no Lancet em 2020 falando exatamente disso, né, da intenção e da confiança da população em diversas regiões do mundo sobre a vacinação, né? E o Brasil num nível bastante alto, né, a população ainda tem uma confiança muito grande e intenção de estar se imunizando. Buna, vamos para um outro ponto aqui, que agora eu sei que tem uma galera que trabalha na demanda, muita gente interessada em saber como é que funciona o papel do representante ou consultor, cada empresa chama de um nome, mas qual que é o papel dessa força de vendas que trabalha com vacinas? O que que eles fazem? E quais são as competências para estar trabalhando nesse mercado? Vamos lá, vamos falar dessa temática, que é uma temática que eu particularmente gosto muito de falar sobre isso. A gente tem uma jornada completa, eu diria, aqui dentro do trabalho que o representante de vendas exerce dentro do mercado de vacinas, né? Porque você começa desde o processo de geração de demanda tradicional, como trabalho base aqui da força de vendas, que é exatamente a geração de demanda, o trabalho de visitação, o processo de segmentação do teu painel, né, de entendimento de quais são os profissionais ali que fazem sentido serem abordados e levar a mensagem a respeito aqui de vacinas e de vacinação. Então o trabalho começa, a base do trabalho ela começa ali, mas você também tem o trabalho de distribuição e comercialização desses produtos, né? Então, as empresas elas acabam organizando as suas estruturas de formas um pouco diferentes, mas você tem determinadas empresas em que esse trabalho, tanto de geração de demanda quanto de gestão de conta, né, e a gestão do ciclo de distribuição e comercialização, estão debaixo do mesmo guarda-chuva e do mesmo profissional, né? E você tem outras empresas onde esse trabalho ele está segmentado, buscando um nível maior de especialização, né? Então, eu acho que essas duas esferas elas são esferas bastante importantes e estão dentro do grupo de competências que a gente conversou um pouquinho lá no começo, né, Alexandre? Quando você me deu a oportunidade de me apresentar um pouquinho, contar um pouco da minha história, quando você olha um pouco para essa complexidade, essa pluralidade de áreas e zonas de atuação e as competências que você precisa ter e desenvolver para conseguir ter um trabalho de qualidade em cada uma dessas esferas, ela se exemplifica exatamente nisso, né? Então, quando você fala do trabalho promocional, a gente está falando de, muitas vezes, um trabalho por detrás de um produto de inovação, que você tem ciência por detrás, produtos de maior complexidade, o entendimento, como eu mencionei também já no momento anterior aqui, de como é que você faz a gestão do calendário de imunizações. Parece uma coisa muito simples, mas como é que você faz a gestão, por exemplo, do protocolo de tratamento de um paciente, por exemplo, que tem uma enfermidade que precisa tomar várias terapias diferentes, né? E depende disso. Você olhar para um calendário de imunizações, ele tem uma complexidade tão parecida quanto essa que eu acabei de descrever, que talvez seja mais próxima para muitas pessoas aqui. Você tem várias vacinas diferentes que precisam ser administradas e serem transformadas em vacinação em momentos semelhantes. E como é que você consegue fazer isso acontecer? Como é que você escalona o que não dá para ser dado ao mesmo momento? Então, tem um trabalho de conhecimento muito grande para que você consiga fazer isso realmente de uma maneira bem feita e com qualidade. E quando você está falando do trabalho de comercialização e distribuição, e aí se encaixa um pouco o conceito de gestão de contas, né, Alexandre? Que eu sei que é muito próximo aí de uma das principais pilares que você tem aqui dentro do trabalho que você desenvolve. Ele também tem uma importância enorme, né? Porque você tem naturalmente o atacado, ele está envolvido nessa jornada e nesse ciclo de distribuição, mas você tem um mercado lá na ponta que também está pulverizado,
né? Eu comentei um pouquinho mais cedo aqui também a respeito da presença de clínicas de vacinação, os laboratórios de análise clínica também fazendo parte dessa jornada, farmácias também começando a ter uma atuação muito específica, outros perfis aqui como empresas que se dedicam a fazer a vacinação, por exemplo, em domicílio. Então, cada uma delas tem uma característica diferente, uma dinâmica de negócio diferente, e você conseguir fazer um bom trabalho de gestão de contas aqui, respeitando as características de cada um desses negócios, também não é uma coisa tão simples de você praticar, né? E você colocar no dia a dia. Então, tem um leque de opções aqui, de competências que permite muita diversão, Alexandre. Ah, legal. E Guna, tem um conceito que eu venho trabalhando já há algum tempo, desde que comecei com a Tense, que é o conceito do tripé do consultor técnico, que para mim são três competências essenciais para quem quer trabalhar especificamente no mercado não retail. Porque, o meu entendimento, essa pessoa tem que conhecer acesso ao mercado, tem que conhecer a dinâmica do sistema de saúde, como é que funciona, né? O sistema público, o sistema privado. Tem que saber a interpretação de estudos clínicos, principalmente quando você vai trazer inovação, como é que você comunica aquela inovação para o médico de uma forma com que ele consiga valorizar os dados que estão sendo levados para eles, né? E a parte da gestão de contas nesse mercado não retail. E aí eu gosto muito de falar desse tripé, porque não adianta, às vezes, você ser ótimo em falar estudos clínicos e você não conseguir fechar o negócio na conta, Com né? certeza. Ou você ser excelente na parte comercial e você não conseguir comunicar os estudos para o médico. Você acha que esse conceito do tripé faz sentido para quem quer trabalhar com vacinas? Faz sem sombra de dúvidas, Alexandre. Faz muito sentido. A gente tem, de novo, a dinâmica de acesso, ela está absolutamente presente dentro do mercado de vacinas. Gestão de contas, eu acabei de mencionar, também é um tema que faz muito sentido. E o conhecimento técnico, de novo, se as pessoas que querem trabalhar dentro do segmento de vacinas ou em qualquer segmento aqui, né, acho que isso vale como você mesmo mencionou e posiciona dentro do canal no retail. Se você também não conhecer muito bem dos produtos, você não vai conseguir levar a mensagem que precisa ser levada no final do dia para o profissional de saúde, né? E eu acho que a beleza, talvez, de um dos grandes desafios que você tem aqui por detrás é como é que você conecta esse tripé, né? Porque a gente ter essas competências trabalhando de maneira isolada, elas certamente não vão conseguir servir ao propósito que elas Sim. buscam no final do dia, né? Então, eu acho que uma das belezas aqui de você conseguir ter esses pilares muito bem estruturados é, sem sombra de dúvidas, também como é que você consegue combinar eles em prol do sucesso do negócio, do teu sucesso pessoal como profissional, e tendo certeza que lá no final do dia a gente está ajudando alguém que busca se proteger ou que busca uma terapia que seja tão importante naquele momento da vida daquele indivíduo, daquele paciente, né? Então, acho que essa integração também ela me parece algo bastante importante aqui dentro de todas essas reflexões que a gente está fazendo aqui, contribuindo com o pessoal que está assistindo a gente. Legal. E deixa eu entrar em outro tema que é quente na área de vacinas, é a questão de supply Vamos chain. lá. Supply chain, qual que é o grande desafio, hein? Cara, a gente pode ficar um dia inteiro aqui conversando a respeito disso, Alexandre, porque a gente está falando de um produto biológico, né? Então, sem querer desmerecer naturalmente os produtos sintéticos aqui, mas pela natureza da produção dos produtos biológicos, a gente tem uma complexidade muito maior associada, né? E eu vou dar um dado para vocês aqui, de novo, na minha abordagem de ser factual aqui. Eu vou dar um dado para você, só para que a gente comece um pouquinho esse tema. A gente tem algumas vacinas, Alexandre, que levam entre 12 e 15 meses para serem fabricadas. Então, acho que isso te dá uma noção clara da complexidade que está associada por detrás da cadeia de produção e distribuição de vacinas, porque eu acho que é importante a gente olhar esses dois elementos de uma maneira combinada, né? A gente está falando de um produto com cadeia fria, então, grande maioria entre 2 e 8, e isso já vale para o seu processo de produção a partir de um determinado estágio.
Então, durante a cadeia produtiva, essa faixa de temperatura ela já precisa ser devidamente respeitada. Você pode imaginar o que é loucura você conseguir fazer transporte desse tipo de produto ao redor do mundo, né? As plantas, não só da GSK, como de todos os principais players, elas estão espalhadas aí pelo mundo, especialmente Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, muitas delas você tem o bichinho vivo lá dentro, as vacinas que são de vírus vivo atenuado, você depende de um processo de replicação. E, de novo, você tem várias técnicas para estimular que isso aconteça, mas você depende desse processo de replicação. Então, prever a demanda é uma coisa, é um baita de um desafio. Ele já é um desafio tradicionalmente para qualquer segmento, mas quando você tem um tempo de reação tão longo para que isso aconteça, esse desafio se torna ainda maior, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes é um dos grandes desafios históricos, eu diria, do mercado de vacinas. Vamos olhar pelo lado positivo, né, Alexandre? A boa notícia por detrás dos desafios de supply das empresas, de uma maneira geral, com vacinas, ela está conectada com o aumento de demanda. Ela está conectada com a conscientização, ano após ano, das pessoas a respeito da importância de se vacinar. Então, eu gosto de olhar um pouco por essa ótica, porque eu acho que isso também é uma demonstração de que as vacinas estão conseguindo ter sucesso, ou a vacinação está conseguindo ter sucesso cada dia mais, e que a gente tem cada vez mais imunobiológicos disponíveis para as pessoas se prevenirem. E eu acho que isso tem levado as empresas a conseguirem se estruturar cada vez mais, ampliar as suas capacidades produtivas, otimizar essa cadeia de distribuição, para que a gente evite cada vez mais esses períodos ou momentos de ruptura, né? Então, acho que hoje eles são muito menos frequentes do que quando eu comecei a trabalhar em vacinas lá há quase 15 anos atrás. Então, acho que o mercado está conseguindo evoluir de uma maneira geral e chegando no momento de estabilização um pouco maior. Agora, de novo, as vacinas elas estão muito associadas a controles de surtos, a epidemias, a pandemias. Então, é natural que se você tem um mercado que tem essa conexão tão íntima com essa agenda de saúde pública, a gente vai estar exposto naturalmente a essas eventuais rupturas, né? Você tem, por exemplo, um surto de, não sei, vou usar um exemplo hipotético aqui, um surto de hepatite A, por exemplo, acontecendo em algum país. Faz parte do papel de cada uma das empresas que fabrica uma vacina de hepatite A apoiar o controle daquele surto naquele determinado país ou naquela determinada região. Isso pode acabar fazendo com que outras regiões sejam impactadas com a ausência do produto. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa entender e ter em perspectiva quando a gente fala de um produto que tem essa agenda de novo tão próxima e tão íntima com a saúde pública. Eu fico imaginando, Guna, a loucura que deve ser para fazer forecast de vacinas, né? Mas deve ser muito complexo. Eu brinco, eu até mostraria para vocês aqui, de novo, eu me mudei agora há pouco tempo, eu tenho algumas coisas aqui em casa que estão encaixotadas ainda, mas eu sempre brinco, eu tenho aqui na minha mesa em casa, no escritório, uma bolinha de cristal. Então eu, de vez em quando, eu recorro a ela, ali fazendo um exercício, quase pedindo para que ela me traga alguns insights aqui de algumas discussões, porque realmente tem hora que é muito complicado você conseguir prever todos esses elementos, né? Tem coisas que são absolutamente imprevisíveis. Então a gente tem que olhar para as coisas que estão na nossa agenda de controle e coisas que a gente consegue prever, né, Alexandre? E acho que fazer o melhor dentro desse espectro. Com certeza. E tem uma coisa que eu olho assim, muito positivamente, quando a gente olha esses grandes momentos que acontecem na história do mundo, então a gente olha guerras, olha as epidemias e tudo mais, que trazem muita transformação, as pandemias no caso. Eu acho que uma coisa que vai ser extremamente positivo é a parte de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente viu, né, assim, o desafio que as empresas se envolveram para trazer vacinas numa velocidade nunca vista historicamente. E eu acho que isso aí vai ficar um legado muito interessante, porque aí a gente vai começar a se perguntar, será que a tecnologia, a inovação, ela não pode chegar mais precocemente? E aí, não só falando de vacinas, né, mas falando de todas as áreas terapêuticas. Então, eu acho que
a gente pode sair com esse legado muito positivo, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Não, eu acho que o teu comentário ele é super pertinente, Alexandre, muito verdadeiro. Eu corroboro com as tuas palavras e eu acho que é mais uma prova que a gente está vivendo do poder que a ciência tem, né? O mundo está em transformação, eu acho que não é só a nossa área que está passando por transformações profundas e uma aceleração dessas transformações muito intensa. Mas a gente está vivendo um exemplo muito claro da capacidade que a ciência tem de se transformar e trazer respostas concretas para É, desafios que, de novo, podem, infelizmente, transformar o mundo de uma maneira muito negativa, né? E a gente imaginar que a ciência, que os pesquisadores, que a indústria, né, junto com a academia, a resposta que esse grupo combinado, unindo forças, né, conseguiu trazer em termos de resposta à situação pandêmica que a gente está vivendo, é um negócio impressionante, né? Impressionante. A gente está quebrando vários paradigmas. Eu acho que não só para a indústria, para as agências reguladoras, por exemplo, eu acho que sim. também está sendo um processo de impacto e de transformação gigantesca, né? Desafios de como você facilitar ou ganhar mais agilidade nos processos regulatórios, nos processos de aprovação, fazer uma reavaliação a respeito de quais são os parâmetros exigidos, para que, de novo, no final você consiga fazer com que as respostas que estão sendo desenvolvidas cheguem a quem precisa num espaço de tempo mais curto possível, né? Então, eu acho que a gente vai ter muitos frutos positivos dessa É, dinâmica que a gente está vivendo. Ainda é um momento delicado, né, Alexandre? E que a gente ainda está muito focado em conseguir gerenciar essa situação, que tudo caminhando bem, isso vai ficar no passado daqui a pouco tempo. E eu acho que cada vez mais a gente começa a entrar nessa agenda de olhar para tudo de positivo que também nos é, trouxe. Eu acho que todos nós, como indivíduos, aqui aprendemos muito com essa situação da pandemia, mas a ciência também aprendeu muito. Os é. reguladores também aprenderam muito, as indústrias também aprenderam muito, e acho que a gente vai conseguir trazer esses aprendizados para a nossa agenda, para novos projetos, para novos ciclos de desenvolvimento, e todo mundo tem só a ganhar com essa dinâmica toda. Bem lembrado essa questão que você falou das agências reguladoras, porque as agências reguladoras, pela própria função delas, elas são extremamente by the book, né? Elas seguem as regras. E elas tiveram aí que se reinventar de uma forma extremamente positiva. Eu trago aqui o exemplo da Anvisa, né? A Anvisa, o que ela fez foi fantástico, né? Sem sombra de dúvidas. Fantástico o trabalho delas, né? O trabalho assim, regulando, mas tendo uma flexibilidade dentro do possível, entendendo o cenário da pandemia. Então, acho que isso aí vai ser um processo também de ganho que a gente vai ter no futuro. É, e você trouxe uma coisa muito interessante que eu tenho, inclusive, um slide nas minhas apresentações, porque a ciência, né, Gu, né, a ciência está na velocidade de uma Ferrari, a ciência está a É, 300 km por hora. E o sistema de saúde ele não consegue acompanhar a velocidade da ciência, principalmente do ponto de vista de incorporação de tecnologias. Então, o meu slide é: a ciência é uma Ferrari, o sistema de saúde é um Fusca, ele está andando, está a 80 km por hora, ele não para, ele está andando, mas ele não consegue acompanhar a Ferrari, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que parar muito para refletir, principalmente as empresas que estão envolvidas com trazendo inovações para o mercado, de como que ela pode contribuir, né, para acelerar essa incorporação das novas tecnologias, mesmo no ambiente que a gente sabe que o sistema de saúde não está parado, está andando, mas como que a gente pode estar potencializando a incorporação dessas tecnologias. sem sombra de dúvidas. Eu acho que o papel, e a gente volta um pouquinho a um dos teus pilares aí que a gente vem discutindo, né, Alexandre, que é exatamente o acesso. É você conseguir encontrar modelos de acesso que sejam viáveis e que sejam consistentes ao longo do tempo, né? Se você for olhar, especialmente, vamos fugir um pouquinho aqui rapidinho da área de vacinas e você for para a área de alto custo aqui, né? Quer dizer, a gente tem uma parede tecnológica que a gente está tentando escalar aqui para fazer uma outra analogia de muitas drogas e muitas terapias que estão se tornando disponíveis
e com um custo, obviamente, mais elevado. Então, o pagador aqui ele também tem um papel importantíssimo e eu acho que a evolução das discussões de custo-efetividade, elas são muito, muito importantes para a tomada de decisão do que faz mais ou do que faz menos sentido em termos de prioridade, né? Cada vida é uma vida, a vida não tem preço, de novo, mas quando você olha especialmente pela perspectiva de saúde pública, o gestor ele precisa tomar decisão, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir evoluir no futuro, Alexandre, para somar forças entre o pagador público e o pagador privado, por exemplo, para que esses dois universos eles possam se complementar verdadeiramente, eu acho que o mercado só tem a ganhar, né? A gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, acelerar esse processo de incorporação de novas tecnologias, mas essa é uma agenda que vai precisar evoluir de uma maneira bastante intensa, né? Tem muitos desafios, tem muitos atores aí que a gente falou muito a respeito da integração das competências, né? Aqui a gente também fala de uma integração desses diferentes atores e conseguir realmente fazer com que essa união e esse diálogo possa se transformar num processo mais otimizado, talvez aqui, ou de parceria dentro dessa agenda de incorporação de novas tecnologias. Perfeito. Bom, Guna, estamos quase acabando aqui, temos 1 minuto, porque aqui o período ele estabelece 1 hora, mas eu queria te pedir para você poder compartilhar algumas mensagens finais aqui para quem nos acompanhou, para quem tem interesse nesse mercado de vacinas, quer se capacitar e qualquer outra mensagem que você queira deixar aqui com o pessoal. Legal, Alexandre. Primeiro, queria te agradecer demais pelo convite, cara. Essa 1 hora aqui passou voando. O bate-papo foi super bacana. E eu acho que assim, Alexandre, eu acredito muito na escolha individual. Eu acho que a carreira de cada um é uma escolha muito individual, né? Eu acho que cada um busca um propósito. A carreira faz parte da vida de todo mundo. É uma dimensão da nossa vida, né? Então eu acho que todo mundo tem que fazer as suas escolhas e entender que as escolhas elas trazem definições e trazem renúncias acompanhadas com ela. Não tem certo e errado, acho que não é a discussão não é a respeito de certo e errado, mas é a respeito do que faz cada um feliz, do que cada um busca como propósito para a sua vida. E eu acho que a minha visão para a minha vida, né, Alexandre, eu sou um cara que eu fui atleta durante muitos anos, né? E dediquei boa parte da minha juventude a ser atleta. E uma das coisas que eu aprendi muito nesse período foi o poder da disciplina. Eu acredito demais no poder da disciplina. A disciplina te traz foco, a disciplina te traz consistência ao longo do tempo, ela te permite continuar trafegando numa direção que você acredita, independentemente das poluições que surgem na nossa vida e faz parte do nosso dia a dia. A gente tem um monte de coisa que entra na nossa agenda e às vezes tenta tomar conta do que a gente está fazendo. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui reflitam bastante a respeito das suas escolhas, mas uma vez que vocês tomem as suas escolhas e vocês acreditem nela, sejam disciplinados, acreditam no que vocês façam, né? Vamos fazer o melhor, buscar excelência naquilo que a gente faz. Eu acho que é uma coisa que tem o poder não só de fazer com que cada um de nós individualmente tenha sucesso na sua carreira, mas que a gente consiga transformar para o bem o mercado que a gente atua, a sociedade que a gente vive. Eu acredito muito no poder do exemplo. Eu acho que a gente tem que focar na agenda que a gente controla e na agenda que a gente consegue influenciar. E aí está o nosso poder de transformação, né? As pessoas que estão em volta da gente, elas vão olhar o que a gente está fazendo, elas vão se inspirar pelo aquilo que a gente está fazendo e talvez a gente seja capaz de influenciar elas para também seguir numa direção bacana, né? Então, acho que essas são as mensagens que eu deixo. É o que eu tento praticar na minha vida, não só na minha carreira, Alexandre, mas na minha vida, olhar para as coisas que eu controlo, para o que eu influencio e focar na minha agenda de controle e na minha agenda de influência, né? Tentar fazer o melhor que eu sou capaz de fazer. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo aqui e acho que é isso, cara, da minha parte. Bom, Cona, a sua mensagem foi maravilhosa e muito inspiradora. Eu, assim, compartilho de todas as suas palavras, eu tento
praticar muito isso na minha vida, a questão da disciplina. E quando eu defino alguma coisa, né, eu tento manter o foco 100% naquilo que eu quero fazer. Então, eu acho que essa questão do foco e da disciplina é um grande diferencial para quem quer evoluir, quer seja na vida, quer seja na carreira, principalmente, que é o que a gente está falando aqui de carreira. Vai ter que ter muito foco, muita disciplina, saber dizer Com não, certeza. saber dizer não para muita coisa, né? Porque várias horas surge muita coisa ali, né? Então, assim, que E tira faz a gente parte do do foco. processo. A gente tem que colocar limite. Ninguém consegue fazer tudo, cara. Então, É, é juntar forças e realmente aprender a dizer não. Não são só em alguns momentos, não. Em vários momentos a gente precisa dizer não. é isso aí. Bom, Guna, ó, foi fantástico, adorei esse bate-papo contigo, foi extremamente rico. Te rever também, gostei muito de estar te revendo. A última vez que a gente se encontrou foi lá em 2015, então já tem aí uns 6 anos, mas foi um prazer você estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência. Te desejo muito sucesso na sua carreira, eu sei que você tem muita coisa aí para trazer a favor do sistema de saúde aqui no Brasil. A sua contribuição ao longo desses anos, quase 20 anos, é uma contribuição gigantesca que você trouxe aqui para o povo brasileiro no mercado de vacinas, atualmente aí no mercado também, no programa HIV/AIDS e com doenças raras. Então, a sua contribuição da unidade de negócio da Biotech e da GSK é gigantesca. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. E, pessoal, quem que nos acompanhou, muito obrigado a todos por estar compartilhando também um pouco do tempo de vocês conosco aqui. Guna, brigadão. Pessoal, obrigado e até uma próxima. Grande beijo a todos. Obrigado pelo convite de novo. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, Guna. tchau. Tchau, tchau.